semana sem ministrar a palavra, né? O Espírito Santo me tocou para trazer uma palavra de renovo, porque às vezes a gente está tão cansado de pelejar, cansado de esperar a resposta do Senhor. Canaã está demorando muito e às vezes nessa caminhada a gente cansa, mas nesta manhã tem renovo, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quem for encontrando pode ir ficando em pé, amém? Aqueles que puderem. Por que a gente senta, levanta, ajoelha? Porque é de manhã. E nós estamos na academia de Jesus, o Espírito Santo que é o nosso personal. Então agora é hora de levantar, amém? Quem puder, claro. No livro de Josué, capítulo 4, versículo 6 e 7. Amém. Vamos ler a poderosa palavra do Senhor. Vou começar no 5. E disse-lhes Josué: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi lida. Eu peço que o Senhor venha colocar rema nessa palavra, que ela venha ganhar vida nos nossos corações, que venha, Senhor, um entendimento na nossa mente, para que nós venhamos a confiar mais em Ti, a crer mais na promessa do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, leva o cativo a mente da Tua igreja, ao trono da Tua graça, e Te peço, Pai, dê ordem aos Teus anjos a respeito deste lugar, anjos com a espada desembainhada, e repreendo todo espírito imundo, espírito zombeteiro que queira fazer graça, que queira torcer a mente o que a palavra está sendo dita aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar? Eu coloquei um título nessa pregação: cansado pela espera da promessa. Às vezes nós estamos aguardando no Senhor o cumprimento de uma promessa na nossa vida, e a promessa demora tanto a acontecer, que às vezes a gente cansa no meio do caminho. Aí, o que eu quero dizer para vocês? Que esse texto que nós lemos, eu creio que a maioria que já conhece, ele retrata o tempo de uma nova geração. Uma geração que nasceu no deserto, uma geração que nasceu no meio de uma peregrinação, no meio de guerra, no meio de dificuldades e muitas mortes, dificuldades, e agora eles estão à frente do Rio Jordão, muito perto de alcançar aquilo que eles esperam há 40 anos. Há 40 anos eles estão sonhando em entrar numa terra que Deus disse que mana leite e mel. Essa geração é uma geração que nasceu ali no deserto, e eles nasceram fora do país dos seus pais. Então eles quase que sem referência, andando pelo deserto. Foi essa geração que chegou a Canaã. Há 40 anos esse povo está esperando para viver o melhor de Deus. Gerações se passaram esperando esse dia. Pessoas morreram no deserto esperando esse dia. Pessoas nasceram no deserto e foram ensinados a respeito da promessa.
nos capítulos anteriores e neste também, a gente não vê nenhuma demonstração de alegria no povo ali caminhando no deserto. Pelo fato deles estarem tão perto do que Deus prometeu, eu creio que eles deveriam estar felizes, alegres. Nós vamos tomar posse da promessa, nós vamos entrar na terra que o Senhor preparou para nós. Nós não vemos, por exemplo, igual na travessia do Mar Vermelho, que a Miriam tocou o tamborim. A gente não vê isso. A gente não vê dança, a gente não vê demonstração nenhuma de felicidade, porque estão alcançando a promessa. E agora que eles estão chegando perto de Canaã, se a gente analisar friamente, a gente vê que eles não têm aquele mesmo entusiasmo que eles tiveram quando saíram do Egito. O que acontece é que eles estão perto da promessa, perto do que Deus prometeu, mas eles não têm mais alegria, não tem festa, não tem tamborim, não tem dança. Sabe por quê? Porque eles estão emocionalmente desgastados, eles estão cansados. A espera gasta a nossa emoção. A gente fica desgastado. Quanto tempo esperando a promessa e a promessa não chega? Isso leva a gente ao cansaço. Agora que eles estão perto de viver o que Deus prometeu, a jornada desgastou tanto. É tão verdade que eu acho que eles não conseguem nem digerir que estão perto de viver aquilo que Deus prometeu para eles. Não é que eles não desejam viver aquilo, mas é que a caminhada desgasta. A caminhada deixa a gente cansado, deixa a gente desgastado, vai deixando a gente com o coração duro. A gente vai endurecendo o nosso coração e a gente acaba ficando até desanimado. Eu creio que quando eles saíram do Egito, depois de 400 anos de escravidão, quando Miriam pega o tamborim e ela passa pelo meio do mar, uma coluna de água de um lado e uma coluna de água do outro, e ela começa a dançar, o que passou na cabeça dela e dos hebreus? Nós vamos caminhar alguns quilômetros, vamos dar alguns passos e nós já vamos chegar na terra que Deus nos prometeu. E às vezes a gente é assim. A gente recebe uma palavra de Deus, uma promessa que Deus fez na vida da gente. Promessa não que usou profeta falando, promessa que dentro da palavra a gente vê uma palavra na Bíblia, uma promessa para a nossa vida, e a gente toma posse, e a gente fica alegre, canta e dança pensando que eu vou dar uns passos e vai acontecer. Mas não é essa a realidade, não é assim na verdade. Nós vamos dar uns passos e vamos chegar na terra que leite mana leite e mel. Logo nós vamos estar nas nossas tendas, nossas famílias. Nunca mais seremos escravos. Só que não foram alguns dias como eles pensaram. Isso não está na Bíblia, eu que estou parafraseando, tá? Agora 40 anos foi. Não foram alguns dias, como eles pensaram, mas foram 40 anos. Sabe o que é 40 anos no meio de provas, no meio de lutas? Eles foram ficando sem esperança. O tempo de espera modifica tudo, gente. O tempo de espera modifica. Esperar não é coisa para criança na fé. Esperar é coisa para crente maduro. Esperar não é para qualquer um. Sabe por quê? Que essa espera mexe com tudo? Porque eu tenho promessa, eu já tenho meus pensamentos, não é verdade? Eu já tenho minhas ideias, eu já tenho meus planos, eu já sei tudo que eu vou fazer depois que cumprir essa promessa na minha vida. A gente tem pressa do cumprimento da promessa. E a espera é tão longa que às vezes nós começamos até a duvidar da promessa. A promessa no início, ela fazia a gente dançar, a gente ficar alegre, a gente ficar feliz. Mas a demora, a espera é tão grande que agora já nem afeta a gente mais. Se eu entrar na terra prometida, eu entrei, se eu não entrar. Isso acontece com a gente. Eu ri tanto preparando essa palavra, porque eu falo que eu tenho um sonho assim, lá no fundinho guardado de Israel.
de ir em Jerusalém, de seguir aqueles passos onde Jesus esteve. Aí eu falo com o Senhor: Senhor, eu já estou ficando velha, daqui a pouco eu não vou aguentar. Está demorando muito a cumprir isso na minha vida. Mas fazendo essa pregação, eu vou ter o mesmo entusiasmo o dia que eu pisar naquela terra santa. Amém, queridos? Eles estão na travessia de um rio para entrar naquilo que Deus prometeu, mas eles estão tão cansados, eles estão tão exaustos da caminhada, bem diferente daquilo que começou, né? Você pode estar certo que ninguém chega aonde Deus prometeu do jeito que você saiu. Se a demora for no cumprimento da promessa, você não vai chegar do mesmo jeito, tudo vai estar mudado. Ninguém chega com a mesma cabeça. E às vezes nem com o mesmo entusiasmo. E algumas coisas custam tanto que quando você está tão perto do destino, você desiste. Às vezes na hora que você ia tocar na promessa, que você ia pegar na promessa, aquela hora que a sua faculdade ia decolar, aí você para. Às vezes na hora que você ia levar uma promoção no emprego, você desiste. Às vezes na hora que o seu casamento vai aparar as arestas, você separa. Isso acontece. Por quê? Por causa do desgaste, da espera, né? As pessoas, né, às vezes alguém, coloquei aqui alguns exemplos, tentando comprar uma casa própria. Já foram tanto nas imobiliárias, foram na Caixa, foram em outros bancos para ver financiamento, e aquela luta e aquela dificuldade. E agora, depois de tanto sofrer, conseguiu a tão sonhada casa própria. Aí o que acontece? Já não está mais com vontade de festejar, porque já não está tão feliz do que quando recebeu a promessa, porque cansou você, essa espera cansou. Não é fácil essa jornada de espera. A gente vai cansando, a gente vai ficando sem forças, a gente vai ficando sem fôlego, porque presenciamos tantas coisas acontecerem e a gente começa a se distanciar da promessa pelo cansaço, começa a murmurar, como eles começaram a murmurar, como eles murmuraram. Eles viram tantas coisas acontecerem ali naquele deserto, e às vezes a gente vê tanta coisa acontecer que a gente acaba desanimando. Eles viram ali no deserto Deus mandar codornizes, mas eles também viram abrir um buraco no chão e os filhos de Coré morrerem. Eles viram muitas coisas boas, mas viram também muitas coisas ruins. Nós não podemos dizer que na nossa caminhada Deus vai tirar os imprevistos. Não, Deus não vai tirar os imprevistos. As coisas vão continuar custando muito caro do que você imaginou que custaria. Não pensa que você vai receber uma promessa hoje e que amanhã já vai acontecer, e até o cumprimento dessa promessa tem preço a pagar. E nessa caminhada você cansa, você se desgasta. Vai custar muito mais caro do que Miriam imaginou. Miriam imaginou que ela está com um pandeiro na mão, que vai andar ali uns dias e já vai chegar cantando, tocando e dançando. Não. Foram 40 anos ainda para caminhar, coisas que ela jamais imaginou que fosse acontecer com o povo hebreu. E isso às vezes acontece conosco. Depois das 10 pragas, da abertura do mar, isso, e ainda teria tanto custo pela frente. É por isso que a garantia que nós temos que pedir para Deus é que esteja sempre conosco e nos dê forças para enfrentar. Nessa caminhada de espera, nós precisamos estar sempre alerta, falando com o Senhor. Vai na minha frente, como Moisés falou: se o Senhor não for, eu não irei. Nós precisamos ter essa certeza que a espera está doendo, a espera está demorando, a espera está cansando, mas Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deus não fez a promessa e esqueceu, não. Ele está cuidando lá do cumprimento da promessa. Eu não sei se vocês conseguem. Tá bom.
Eu não sei se vocês conseguem compreender que coisas ruins acontecem na vida da gente, ao longo da caminhada. Quando eles estão prestes a chegar na terra prometida, cansados, mas aguardando a promessa, quando eles pensam que nada de ruim mais vai acontecer, nada vai piorar. Está tão ruim que não tem como piorar. Piorou. Morre o líder. O líder que eles caminhou com eles, era um líder que tocou o mar se abriu. Ele tocou na rocha e teve água. Ele orou a Deus e Deus mandou maná. Tantas coisas aconteceram. Agora que está prestes de tomar posse da terra prometida, eles perdem um líder. E eles começam a pensar: meu Deus, será que nós vamos conseguir entrar nessa terra agora, Senhor? Por que o Senhor não esperou mais um pouquinho para recolher o nosso líder? Nós estamos à frente de um rio, é só atravessar que nós vamos alcançar a promessa. Por que o Senhor não deixou Moisés conosco? E é um rio fácil de atravessar, mas nós estamos tão cansados que o rio se torna um gigante. Às vezes você está a um passo da bênção, é uma coisa tão simples que você tem que fazer. Por exemplo, fechar a boca, não falar. Às vezes uma coisa tão simples, se alegrar no Senhor, mas aí você perde a bênção porque aquilo se torna um gigante. Moisés não era um líder qualquer, ele era a referência daquele povo. Eles confiavam fielmente, ele foi o maior ícone da liberdade do povo hebreu. Ele com mão forte, ele enfrentou Faraó, ele interpelou Faraó, ele falou com Faraó. Foi ele que executou o plano de Deus para arrancar o povo do Egito. Ele não era um líder qualquer, ele era um líder de confiança do povo hebreu. Era só o povo dizer assim: eu vou dormir, se acontecer alguma coisa, Moisés está lá, Moisés resolve. Ele era um líder de confiança do povo. E agora eles se sentem assim, como que perdido. Aí Moisés morre e agora eles ficam lá a semana inteira. Obrigada. E eles ficam lá a semana inteira lamentando a morte de Moisés. Moisés morreu. Por que Moisés morreu? Aí começa a pergunta: por que Moisés morreu, meu Deus? Moisés era especial. E eles não param de chorar. Ficam a semana inteira se lamentando e chorando a morte do líder, paralisado, sem fazer nada. Foi um golpe muito grande no coração do povo. Porque o povo já está cansado da caminhada. E essa Canaã prometida, essa terra que mana leite e mel nunca está chegando. E a gente anda agora, que é só atravessar o rio. Moisés morre. O que será de nós? Como que vai ser? E eles já estão cansados. O povo já está cansado, o povo já está calejado de trabalhar, de sonhar. Eles tiveram perdas ao longo do caminho. A sensação que a gente tem é que estamos longe do que o Senhor prometeu. Mas isso não é verdade, porque Deus está na direção de tudo que acontece conosco. Deus, Ele fez a promessa e Ele é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Aguarde com confiança. Nós precisamos ser maduros para entender que Deus recolheu Moisés, mas Ele não recolheu a promessa. A promessa continua. Não precisa do povo ficar desesperado. A promessa de levá-los à terra que mana leite e mel está de pé. Mas o que nós pensamos é que acontece alguma coisa no meio da nossa caminhada, acabou, eu não vou alcançar a promessa. Não, você não sabe. Você tem um chefe que te prometeu um aumento lá no seu salário, e esse chefe trocou. Agora eu não recebo mais, a promessa que eu tinha de ganhar um salário bom acabou. Não acabou. Trocou o chefe, mas Deus está no controle. Amém, queridos? Deus não leva a promessa. Deus levou Moisés, mas Ele não mudou o que Ele tinha prometido. Deus troca o pastor, leva o pastor para outro lugar,
mas a promessa no seu ministério continua de pé. Deus está no controle. Deus não levou a promessa. Ele não mudou o que havia prometido. Ele levou ali, Deus recolheu ali a maior referência de liderança de Moisés, que era Moisés. Mas Deus está dizendo para mim e para você, como Ele disse para aquele povo: eu continuo com a promessa, eu continuo aqui. A sua referência foi embora, a sua referência era Moisés, mas a promessa está de pé, a promessa continua. Moisés está morto, mas agora eu vou levantar um líder. Não se preocupem, Josué é diferente de Moisés. Eu fazia com Moisés de uma maneira, e com Josué eu faço de outra maneira. Eu creio que eles ficaram pensando assim: nós ficamos sabendo pelos nossos pais que Moisés tocou no mar e o mar se abriu. Agora, Moisés morreu, quem que vai tocar no rio para o rio abrir aqui para nós passarmos? A gente precisa ter o cuidado de não murmurar. Algo deu errado, não se preocupe, Deus está no controle. Não desespere, mas o nosso coração é ansioso, a gente começa a se cansar pela demora da promessa. Com Moisés eu fazia de um jeito, com Josué eu vou fazer de outra maneira, mas eu estarei convosco. Eu sou o mesmo que estava com Moisés, estarei com Josué. Josué vai assumir a missão, ele vai assumir o comando, e vocês vão adaptar essa mudança. Ainda que seja difícil, a sua casa própria vai sair, o seu emprego vai sair, essa enfermidade vai ser curada, esse casamento vai ser consertado. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que você canse nessa caminhada, ainda que seja difícil, mas vai se cumprir. E agora eles estão no rio, sob a liderança de Josué. E olha que interessante, que o Rio Jordão não é um rio profundo. Tem algumas épocas do ano que ele fica raso, e tem um momento que ele fica cheio. E eles chegaram lá exatamente na época da cheia. O rio estava super alto, como eles iam atravessar aquilo ali? Ele é um rio calmo, mas eles chegaram na época da cheia. Eles já estão imaginando, Moisés não está aqui para abrir o mar, mas eles esquecem que Deus levantou Josué. Isso acontece conosco. Deus levanta outro, não é através daquele que a promessa vai se cumprir na nossa vida. É Deus que está no comando da promessa, é Ele que vai fazer. Não vai ser às vezes do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. E às vezes nós chegamos a dizer: Senhor, o Senhor tem tanto poder, por que o Senhor não facilita as coisas? O Senhor tem tanto poder, por que o Senhor não pode fazer essa promessa ser cumprida amanhã, o ano que vem? Aí você fica na espera, igual aquele homem, 38 anos, à espera da cura, no tanque de Betesda. E às vezes nós começamos a murmurar: o Senhor poderia deixar as coisas mais fáceis. Há quanto tempo a gente está aguardando a promessa? Mas a verdade é que a exaustão da caminhada vai tirando da gente o ânimo. A gente vai desanimando, aquela alegria de celebrar a vitória. E é nesse momento que eu quero que você mergulhe comigo, porque a nossa mente, ela é muito traiçoeira. Nesse momento, você começa a pensar, que o diabo começa a lançar na sua mente: por que Josué? Por que o Senhor não pede a Josué para tocar no rio? Porque se Josué tocar no rio, o rio vai abrir. A nossa mente começa a murmurar. Você pode pensar, depois de tanta dificuldade, depois de tantos lutos no deserto, depois de perdermos nossos pais no deserto, e ainda perdemos o nosso líder, e deparamos ainda com esse rio cheio. É tanto empecilho, é tanto obstáculo para essa bênção chegar na mão deles, e é tão obstáculo para a bênção chegar na nossa mão, que a gente começa a ficar cansado e começa a murmurar. É nisso que nós temos que ter muito cuidado, para o cansaço
da espera não te atingir a ponto de você murmurar. Nós temos um repouso seguro quando a gente está cansado. Nós temos o nosso renovo em Deus. Ele renova nossas forças. Nós sabemos disso, tantos versículos que falam de renovo. Veja bem, até na hora de receber a promessa ainda aparece obstáculo. Não tem Moisés para tocar no rio, como ele tocou no mar. Mas Josué está ali firme, crendo que Deus vai dar um jeito. Deus vai fazer aquele rio se abrir. Ele está crendo na promessa. Ele está crendo que ele vai chegar do outro lado. E nós também estamos crendo que nós vamos receber a promessa que Deus nos fez. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Tem alguém aqui cansado de tanto esperar essa promessa? Só eu? Ah, tem mais gente. Pois é, mas nessa noite, nessa manhã, Deus vai renovar as nossas forças. Nós vamos sair daqui cantando o hino da vitória. Nós vamos sair daqui renovados para a glória de Deus. Viu, meu amado? A sua casa própria vai sair, viu? Pega a sua casa aí. Não desanima na caminhada, não. O seu filho vai voltar para a casa do Senhor. Não desanima, Arnaldo. Deus fez a promessa, Ele cumpre. A promessa de Deus na nossa vida é que os nossos filhos, a nossa descendência, vai herdar a nossa bênção. Às vezes Deus prometeu que o seu filho está fora da presença e você não acredita, fica desanimado. Então nós vamos receber a nossa promessa, amém? Nós vamos receber. Quando ele entra dentro da água e leva os sacerdotes com a arca da aliança, a Bíblia diz que aquela correnteza enorme que vinha do rio foi represada e de repente as águas ficaram baixas. Os sacerdotes molharam os pés, mas o povo não. O povo passou em seco. A palavra diz que Josué vai embaixo onde os sacerdotes estão em pé e pega 12 pedras para fazer um memorial, para fazer um ato de lembrança para as próximas gerações, que aquelas pedras simbolizavam que é um lugar onde aparentemente era um obstáculo na fase de maior cansaço do povo. Está pegando as pedras para mostrar para os filhos, para os netos, que no meio dos obstáculos, no meio de uma fase onde parecia que Deus não estava no controle, onde parecia que Deus não estava agindo, toda geração vai saber que ninguém, nada impediu de crer na promessa e de tomar posse da promessa. Então você continue, porque essa fase vai passar. Continue, essa fase vai virar um memorial, vai ser o maior legado que você vai deixar para os seus descendentes. Quando parecia que nada estava funcionando, parecia que nada dava certo e que a sua fé estava lá no pé, você acha, agora acabou mesmo, agora nada vai acontecer. E é nesse momento, aí você envelheceu, a casa já acabou, você já mudou de lugar, você já até mudou seus sonhos. E é nesta hora que Deus vai te trazer a vitória. As coisas mudaram na espera, os amigos não são mais os mesmos, mas você não abriu mão da promessa que Deus te fez. Então pegue essas pedras hoje, edifique o memorial, mostre ao mundo que tudo mudou, menos a posição sua diante de acreditar na promessa que Deus te fez. Não tem nada impossível para o nosso Senhor. No dia que estava tão perto de atravessar o rio, mas tão cansado, eles fizeram um memorial, um legado que nós também vamos fazer um memorial para os nossos descendentes, para eles lembrarem que nós não desistimos, mesmo quando parecer que não vai dar certo e que nunca vai conseguir, que foi a época em que quase morremos na espera, quase morremos na fé. Então pegue essas pedras e resista até o fim. Pedras que você vai lembrar dos piores dias da travessia no deserto, na espera, mas vai lembrar também do cumprimento da promessa do Senhor. E essa fase vai passar e o testemunho vai ficar.
Diz para o teu irmão aí, essa fase vai passar. E o testemunho vai ficar. Sabe aquele contrato que na hora que você ia assinar, da venda de um negócio, e o cliente desistiu? Era uma venda que você ia fazer, que ia mudar todo o curso da sua vida financeira. Mas o cliente desistiu. Sabe aquela porta de emprego que na hora de você entrar, olharam a sua idade, olharam alguma coisa lá, ou suspenderam umas vagas? Você não pode desistir. Sabe aquela promessa do seu casamento? Quando você pensou que tudo iria fluir, agora eu vou viver um paraíso no meu casamento. Exatamente nesta hora, quando você pensou que tudo iria fluir, como diz o ditado, tudo desandou. A promessa que seu filho seria um pastor. Promessa que seu filho seria um pastor. Mas ele foi dar uma passeadinha no mundo. Aí você desiste da promessa. Ah, meu filho vai largar o mundo do jeito que está, isso é impossível. Não tem impossível para o Senhor. Deus conserta esse marido, Deus conserta essa esposa, Deus traz o seu filho de volta. Não desanima. E tantas outras coisas que você espera. Desiste não. O diabo quer que você murmure. O diabo quer que você desista. O diabo quer que você duvide da promessa. Ah, Deus não prometeu nada porque está demorando demais a cumprir. É o cansaço da espera. Deus poderia ter feito e não fez. Aí você vai pegar esse casamento, você vai pegar esse filho, você vai pegar esse contrato e você vai fazer dele um memorial. Você vai fazer dele um quadro. Porque quando tudo parecia que Deus não estava agindo, foi o dia que você permaneceu firme. Foi o dia que você não desistiu. Eu não vou desistir porque aquele que prometeu é fiel. Foi esse dia que Deus te deu a vitória. Quando você achou que não tinha mais jeito, quando as suas forças acabaram, é nesse dia que Deus entra com a providência. Se ele ainda não entrou, ainda não cumpriu a promessa, é porque ainda não chegou esse dia. E para concluir, vamos ficar em pé, queridos? Para concluir, eu quero que você atravesse o rio, pegue as pedras, deixe como memorial. Essas pedras vão dizer que mesmo cansado, eu fiquei firme na promessa. Mesmo com tantos obstáculos, eu cheguei na tão sonhada terra prometida. Não deixe, quando eles chegaram no mar, no rio a seco, eles pegaram uma pedra e eles levaram. Então eu quero que você pegue as pedras, edifique um memorial. Essas pedras é a maior prova de que você não desistiu. Angélica, essas pedras é um memorial para sua família, é um legado. A minha mãe passou tanta prova, passou tanta luta, mas ela venceu. O meu pai venceu o câncer, como a nossa irmã Lorraine testemunhou aqui. Venceu, ele lutou e ele venceu. Sabe aquele tão sonhado casamento? O dia que ele vai chegar, você já não vai nem comemorar, de tanta luta, de tanta prova que você passou na espera desse casamento. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Não deixe de pegar as pedras e fazer delas o memorial, o legado. Não abra mão daquilo que Deus te prometeu. Não abra mão da libertação do seu filho. Não abra mão do seu casamento. Não abra mão do seu ministério. Deus prometeu, Deus cumpre. Ainda que você esteja cansado, continue firme nas promessas do Senhor. Pegue a pedra e edifique um memorial. Amém, glória a Deus. Fecha teus olhos. O Senhor está neste lugar. Deus é fiel. E a palavra que veio ao meu coração, a pastora
ministrando essa palavra, é Provérbios que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É no dia da angústia que a nossa força ela é provada, é que Deus prova a nossa fé. É naquele dia que parece que nós não vamos suportar, a pressão vem, mas se nós mantermos firmes, a nossa força não será pequena. Fecha teus olhos, começa a adorar o nome dele. Oh Jesus, toma este lugar, é manhã de renovo. Oh Rabaxerebalabachai. Descendo o rio pra me dar vida. Aleluia. Que mana lá da cruz. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, milagre dentro de mim. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo. Oh Deus, aleluia. Amém, Jesus. Oh Deus, renova o teu povo nessa manhã. Adore o nome dele, impossível. Aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia é o testemunho, irmão. Essa pedra ali foi um memorial, e se você crer, você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Isso vai ser um testemunho, é um memorial na sua vida. Mas se você se manter firme, constante, o diabo quer que você desanime, ele quer que você jogue a toalha. É isso que é o intento dele. Mas a palavra do Senhor é a verdade. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E eu quero te convidar, você que precisa de um renovo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele é esse fogo, é essa lubrificação que nós precisamos para a caminhada. É ele, é o Espírito Santo de Deus. É ele, porque a palavra do Senhor diz em Filipenses que é ele que opera em nós o querer e o efetuar. Se você precisa de um renovo, vem aqui na frente. Os intercessores estão aqui, homens e mulheres que se consagram, que oram. E é manhã de milagre. Se você saiu da tua casa, irmãos, não é fácil não. Não é fácil esperar não. Eu acho que é a maior prova na vida do crente, é o tempo da espera. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Porque aquele ali, aquela situação que parece impossível, vai servir de testemunho para que se saiba que há um Deus na terra que trabalha em favor daqueles que nele temem. Mas você precisa de força, você precisa de renovo. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar. Espírito Santo de Deus, Jesus ele disse: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não tem, mas nós temos ele. E é esse Espírito que nos renova, é esse Espírito que nos faz andar um pouco mais. Então se você precisa, você que está em casa ouvindo essa palavra, se você precisa de um renovo, irmã, lança sobre ele toda angústia. Jesus, ele disse: entrega todo fardo pesado, coloca aqui no altar, lança sobre ele todo peso. Para que carregar, filho, tanto peso? Lança aos pés do Senhor nessa manhã. Filho, viva um dia após o outro. Para que tanta preocupação? Nós nem sabemos o dia de amanhã. Senhor Deus, o Senhor está falando aqui nessa manhã: aquietai e sabei que eu sou Deus da tua vida. Aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. O Senhor está no controle de todas as coisas, operando
estando Ele, quem impedirá? Quem é o homem que pode acrescentar um côvado da tua vida? Pra que tanta ansiedade? Oh Espírito Santo de Deus, toda ansiedade, toda preocupação, toda aflição na alma, o Senhor está neste lugar. E se alguém precisa, o Senhor me fala aqui nessa manhã, quantas aflições na tua alma. Oh, se você precisa, vem aqui, é um ato de fé, irmãos. Precisa vir, porque é assim que o Senhor quebra o nosso orgulho, que às vezes a gente pensa que não precisa. Ah, não, se você precisa, se você não está aguentando as pressões, se você está com a tua alma aflita, vem diante do altar como um ato profético, entrega aos pés do Senhor, porque Ele diz: lança sobre mim todo fardo pesado, porque o meu fardo é suave, é leve. Todo peso nós vamos lançar aqui, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, aleluia. Oh Jesus, visita o teu povo nessa manhã, é manhã de milagre. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Você que está numa campanha também, vem aqui na frente. Você que quer entrar numa campanha, uma campanha de fé, é preciso lutar, irmãos. A palavra do Senhor diz em Mateus: o reino de Deus é tomado à força. A salvação é de graça, Jesus pagou, mas as promessas do Senhor nós precisamos lutar. Precisa lutar. Então, se você, quando nós entramos numa campanha, nós estamos lutando. Eu não abro mão da minha promessa, eu não abro mão da minha bênção. E se você precisa entrar numa campanha de fé, vem aqui na frente. Você que está numa campanha, pega seu panfletinho, vem aqui na frente. Vamos estar orando, apresentando diante do Senhor. Vamos lutar em fé, porque o reino de Deus é tomado pela força, e aqueles que se apoderam dele precisam de lutar. E nós vamos lutar aqui em fé. Se você precisa de um milagre, você precisa lutar, irmãos. Não tem vitória sem guerra. O cartão está aqui, é uma manhã de milagre. E se você precisa, vem aqui na frente. A tua promessa, você vai precisar lutar. Não tem como, irmão. O inimigo, ele vai lutar, ele vai tentar. Mas se você lutar em fé, o Senhor pelejará por nós. Aleluia. Oh Deus, meu Deus e meu Pai, se você ainda quiser, vem aqui na frente. Faz um propósito com o Senhor, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas é preciso lutar, é preciso guerrear, é preciso se levantar, é preciso pegar a tua espada e manejar ela, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eis aí o teu povo, Pai. Nós estamos numa campanha de milagre, uma campanha de fé. Nós cremos nas tuas promessas. Ah, Senhor, renova o teu povo, levanta os valentes, Senhor. Ah, Deus, porque é a tua palavra, Senhor, ali no livro do profeta Joel, o Senhor diz que nesse tempo era para transformar nossas relhas em espada, porque é tempo de lutar, é tempo de guerra. O inimigo quer roubar a tua família, o inimigo quer roubar o teu filho, o inimigo quer roubar os teus bens, mas nós, como povo de Deus, guerreiro do Senhor, 300 que o Senhor tem levantado nesse tempo, nós não vamos deixar. Nós vamos lutar pela nossa casa, nós vamos lutar pelos nossos filhos, pelos bens, que aquilo que o Senhor tem para nós. Nós vamos lutar pelos nossos casamentos, nós vamos lutar pelas nossas finanças. E nós, como Moisés diz ali para Faraó, nenhuma unha vai ficar no Egito. Nós não vamos abrir mão. Nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã de milagre, lutando em fé, Senhor, tomando da
da mão do inimigo, tudo aquilo que ele já tirou, nós vamos entrar no terreno dele e vamos arrancar pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você, irmão, se o diabo tentou, se o diabo já levou alguma coisa sua, coloque-se de pé e comece a guerrear. Não aceite, toma da mão dele pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é o teu trabalho, se é a tua família, seja lá o que for, o reino de Deus é tomado pelo esforço, pela guerra. E a palavra do Senhor diz: entramos com confiança junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos a misericórdia do Senhor. Entra com confiança pelo sangue de Jesus e arranca da mão dele tudo aquilo que ele tirou de você. Que venha a restituição do Senhor sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que entrou nessa campanha de fé, ore na sua casa, coloque, apresenta diante do Senhor e vem aqui fazer essa campanha, porque o Senhor pelejará por nós. Essa peleja, como diz 2 Crônicas ali, você não vai ter que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Ficai quietos e verá o grande livramento do Senhor. É a palavra do Senhor para a tua vida nessa manhã. Ficar quieto e você verá o grande livramento do Senhor. Aquietai e sabei que Ele é Deus. Deus não precisa de ajuda não, irmãos. Aquieta o teu coração. Somente fique na posição. Fique em fé e confiança, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Amém, glória a Deus. Queridos, ergam as mãos assim em forma de conchinha para pegar tudo que Deus tem para você. Deus vai derramar sobre a sua vida uma unção de renovo, de fortalecimento, de coragem, de esperança, que a promessa vai se cumprir. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, glória a Deus. A caminhada traz cansaço, traz exaustão, mas Deus traz renovo. A palavra de Deus renova a nossa fé todo dia. Amém, queridos? Nós estamos indo para nossa casa com o nosso tanque cheio para a gente rodar a semana toda. O nosso combustível é Jesus. Quinta-feira você vem para buscar mais. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a tua igreja que vieram aqui nesta manhã para te adorar, para te glorificar, mas vieram em busca do milagre, Senhor. Coloca na mão dos teus filhos aquilo que eles precisam. Não é aquilo que eles desejam, que eles querem, mas é o que o Senhor tem para dar, é o que eles precisam. Coloca, Pai, nesta mão desses filhos o teu milagre, Pai. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor que pode fazer, Pai, porque o Senhor é o Deus das causas impossíveis, ó Pai. E eu sei que o impossível o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se conosco, não só hoje, mas para todo sempre. E que esta paz venha nos acompanhar para o trabalho, para onde a gente for, para a nossa casa, para o nosso dia a dia. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja que recebe diz... Fecha suas mãos, leva até o teu coração e guarda. Não deixe o inimigo roubar tudo que você aprendeu aqui. Amém? Essa unção de renovo, de fé, de fortalecimento, que Deus cumpre promessa. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Cumprimenta o seu irmão, a sua irmã. Amém? Isso, vamos aplaudir ao Senhor e vamos adorar. Vou mover no sobrenatural, vou
cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer